Esse vídeo é uma homenagem ao Guilherme Sucena, que foi um amigo acima de tudo, que foi muito cedo, cara, e há poucos dias antes de eu lançar esse vídeo. Mas apesar de ter ido muito cedo, ele teve a coragem de mudar a vida dele para que ele conseguisse viver muito do jeito que ele gostaria. Muito mais do que às vezes pessoas que viveram mais tempo do que ele. E então fica essa homenagem aqui, que é um corte de um vídeo maior, que é um 4:5, para que a gente lembre e aprenda com ele também. Foi administrador de empresas e acadêmico também, né? Dava aula em universidades e tal. E como foi essa migração? Quando é que você decidiu, cara, morar a bordo? Na verdade, eu decidi morar a bordo em 1982, 83, por aí. Quando ninguém morava a bordo. Quando ninguém morava a bordo. Eu já queria morar a bordo, eu já queria viver de iatismo, já queria viver de barco à vela. Só que, pô, morava lá em Rio Grande, né? E Rio Grande era muito longe, cara. E eu sempre queria, assim, o meu primeiro sonho era ser oficial da Marinha de Guerra, né? Até o pai, na época, perguntou se eu queria ir para a escola naval, mas era um troço assim, eu teria que ir para o Rio de Janeiro, estudar lá. E eu, gurizote, na época, terminei não indo. Mas o sonho de morar a bordo sempre, de trabalhar com o iatismo sempre foi muito grande. Eu botei na cabeça que eu teria que fazer por mim, eu teria que estudar, fazer a minha grana, crescer, fazer tudo que a sociedade espera da gente, né? Casar, ter filho, trabalhar. Então eu fiz tudo isso durante 25 anos, quase 30 anos. Eu dei aula na universidade, eu trabalhei em empresa multinacional, casei 2 vezes, criei 2 enteados. E aí chegou uma época em 2015, por aí, que eu estava numa empresa grande, multinacional de carnes aqui no Brasil, e eu disse, acabou, chega, agora é por mim. Meu casamento já não estava lá, essas coisas, eu disse, eu vou aproveitar e me mandei para os Estados Unidos. Aí fui para lá, para Fort Lauderdale, eu fiquei quase 1 ano lá estudando. Cara, é incrível, porque por mais anos que eu tivesse de vela, quando tu chega num curso desses, em inglês, numa outra cidade, que é só tu ali, velho, a gente aperta, né? É complicado. E a língua, né? Embora tu soubesse muito, chega na hora, tipo, cara... Durante as aulas, eu me saía bem, porque eu tinha o livro, eu lia, o que eu não entendia, tu corria num tradutor, aquela coisa toda. Eu estudava muito, eu acordava cedo, eu fiquei na casa da minha ex-sogra lá, eu acordava cedo e estudava, assim, 8, 10 horas por dia. O curso lá era o seguinte, eram várias provas, aula hoje, prova amanhã. Então eu tinha que ir passando nas provas. E aí quando eu terminei as provas teóricas, eu disse assim, agora tô safo, porque dentro do barco, agora é uma semana dentro do barco para preparar para a prova teórico-prática. Eu disse, tô tranquilo. Quando eu entrei a bordo, eu não entendia uma palavra do que eles falavam, né? Do inglês técnico de barco à vela. Como eu conhecia as peças, eles iam falando e eu ia anotando as coisas. Ali foi complicado. Então, durante essa semana toda, eu aprendi tudo, fiz as manobras, era num 50 pés, era um barco desses antigos, pesados assim. Então, a gente treinava muita manobra, subida e descida de vela, tudo isso que a gente treina no dia a dia. E aí, no último dia, chegava um capitão da Marinha lá, aposentado, para te fazer as provas orais. Putz, ali o troço, cara... Aí uma hora eu comecei a fazer uma manobra, errei uma, errei a outra. Ele disse assim, Guilherme, tu tem mais uma manobra para fazer. Se tu não acertar, tu tá ferrado. Eu disse, capitão, eu já tô ferrado, então deixa que eu vou fazer. Aí eu fui fazendo e o troço foi saindo, foi legal, foi divertido. E, cara, o que você sentia na tua vida corporativa e tal? E o que você buscava no mar? Eu sempre me senti muito bem a bordo. Eu sempre me senti muito bem sozinho a bordo. Aquela história, mas tu não és um cara solitário? Não, eu não sou solitário, eu conheço um monte de gente, eu falo com um monte de gente, mas eu gosto disso aqui, eu gosto dessa simplicidade do meu barco, das minhas coisas arrumadas no meu lugar. Eu sempre disse para as pessoas que convivem comigo ou conviviam comigo, pode usar tudo que é meu, desde que tu põe no lugar de volta, porque quando eu procurar eu quero saber que está ali. Então são coisas assim meio maniáticas. Eu tenho um pouquinho de toque com as minhas coisas, mas não é maluquice, né? E um pouco da filosofia antiga dos cínicos, né? Quando você escuta a palavra cínico, é bem provável que venha à sua cabeça algo como fingido, descarado, mas esse entendimento da palavra é bem recente, do século XIX, talvez XVIII. Os cínicos era uma corrente filosófica grega que defendia que o segredo da felicidade da vida era ter uma vida simples, ligada à natureza e na virtude. Eles tinham bastante desapego pelas convenções sociais da época e provavelmente o filósofo mais famoso dos cínicos era Diógenes de Sinope.
Ele morava em um barril pelas ruas de Atenas, mais ou menos como Chaves. E ele andava com uma lamparina acesa pelas ruas tentando procurar um homem honesto. Uma outra história interessante é que Alexandre o Grande foi visitar Diógenes e estava na frente dele e perguntou o que Alexandre pode fazer pro Diógenes. E o Diógenes falou: sai do sol um pouquinho que tá fazendo sombra aqui, eu queria sol. E em vez dele ficar bravo, afinal era o cara mais poderoso de toda a Grécia em todos os tempos, ele falou que se não fosse Alexandre o Grande, ele queria ser Diógenes. Indo bem além dessas histórias engraçadas sobre os cínicos, eles acreditavam que a felicidade só podia vir da virtude e da liberdade. Mesmo a liberdade que os teus bens e os teus títulos te tomam. Então eles se despiam de tudo isso. Essa escola de pensamento só durou até os primeiros séculos da era cristã, mas ela influenciou muito o pensamento estoico, que acabou influenciando bastante também o cristianismo, especialmente nos primeiros séculos. Não é voto de pobreza, mas, por exemplo, quando eu vim morar a bordo, cara, eu tinha uma casa, tinha carro, eu me desfiz de tudo, Adriano, tudo. Então eu fui me desfazendo de tudo isso e cheguei aqui no barco com uma caixa de papel de roupa e uma de coisas do barco. Para entrar camisas novas, por exemplo, eu tiro alguma coisa do barco. E na empresa, cara, eu comecei a não ter mais vontade de aturar algumas coisas e de aprender algumas coisas, como eu tenho no barco, por exemplo. Eu faço a manutenção das minhas bombas aqui, sim, do motor. Então são coisas que eu tenho prazer hoje em aprender. Eu já tinha isso na cabeça na década de 80. E aí eu fui comprando os barcos maiores, entendeu, Adriano? Nós tínhamos o primeiro barquinho, que foi um 17 pés cabinado de madeira, que era o Gemini. Aí o pai comprou um Bruma 19, depois eu comprei um Velamar 22, até que eu cheguei no que eu chamava de barco grande, que era um Cal. Que é um 30 pés. Um 30 pés, né? Que era o top na minha época de guri, era um barcaço. Então eu ficava muito dentro do barco. E a minha esposa, à época, ainda dizia assim: o que tu tá fazendo aí? Eu tô no barco, mas fazendo o quê? Eu disse: não, eu tô no barco. Tá, aí eu ia pra casa. Então ali eu me dei conta assim, cara, tá na hora de eu começar a pensar realmente em morar no barco.